Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu filho, ó Pai, pela vida do teu filho, pastor José Marques, este homem de Deus, ó Pai, que o Senhor tem levantado para este ministério. Que o Senhor guarde a sua família, guarde os seus bens, guarde a sua vida e o seu ministério. Deus abençoa, ó Pai, como o Senhor tem abençoado. Usa-o nesta manhã a ministrar aos nossos corações. Ele é instrumento do Senhor. E nós queremos, ó Pai, ouvir do Senhor a tua mensagem nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Desfrutarmos aqui da sua maravilhosa presença, da sua palavra, estudarmos mais um pouco, buscarmos conhecimento do Senhor, para aplicarmos a vida, para imprimirmos aí no nosso cotidiano. Isso é muito importante, estarmos sempre na casa do Senhor, na igreja, porque é aqui que somos admoestados por Deus, somos orientados por Deus. E nesta manhã, mais uma vez, Deus tem uma palavra para o seu, para o meu, para o nosso coração. Abra sua Bíblia, aí no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, nós estudaremos a lição de número 2. O pastor me ajudou demais, o pastor Carlos, em ter me convidado para poder falar nesta manhã, porque eu gosto muito desse texto aí, do capítulo 29 de Jeremias. Eu acho esse texto maravilhoso, tremendo, muito lindo esse texto. Eu gostaria de começar lendo aí a partir do versículo 4. Nós estamos ali na cidade de Bela Vista de Goiás. Para quem não sabe, Bela Vista de Goiás tem a saída mais linda de Goiânia, né, irmãos? Ou a chegada, como queiram. E Deus tem nos abençoado ali de forma muito especial. O pessoal sempre pergunta: pastor, como é que está a igreja lá? Eu digo: olha, apesar do pastor, está uma bênção, né? Apesar de nós, né, irmãos? Porque Deus faz apesar de nós, apesar dos nossos deméritos, Ele nos abençoa. Como Deus é gracioso, né, irmãos? Usar a gente olha assim no espelho e fala: meu Deus, o Senhor é muito misericordioso. Só a tua graça para poder usar nós seres humanos mesmos, né? Com todos os nossos defeitos, nossas falhas, com todas as nossas limitações. Mas o princípio ativo do pecado que está em mim, está em você, está em todos, né? Segundo Paulo, não tem ninguém melhor do que ninguém. Romanos capítulo 2, você que julga, praticas as mesmas coisas. Então Paulo está dizendo que o princípio ativo do pecado está presente em todos. Talvez por um problema histórico desenvolve na área de alguém, na vida de alguém, um distúrbio, mas o princípio ativo do pecado está em todos. E Deus nos usa pela sua graça, pela sua misericórdia. Os irmãos encontraram? Jeremias 29, a partir do versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. A carta dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela paz da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a paz dela será a vossa prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixei enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: quando se completar os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações, de todos os lugares,
para onde eu vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar onde vos exilei. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida e que será ministrada nesta hora. Estamos em torno dela para louvor do teu nome e que nesta manhã gloriosa o Senhor possa falar ao nosso coração através das tuas santas escrituras. Senhor, é o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu começo aqui com a frase do Spurgeon que diz o seguinte: os cristãos nunca pecam com sucesso. Guarde isso no seu coração. Os cristãos nunca pecam com sucesso. O preço que o pecado cobra é muito alto. É bem verdade que Deus tem o perdão para a gente a toda hora, a todo momento, mas a consequência do pecado é inevitável. Foi por isso que um teólogo disse o seguinte: não escreva mel no rótulo que Deus já escreveu veneno. Se Deus já escreveu lá no rótulo veneno, não adianta você colocar mel. Pecado é veneno. E esse povo de Deus aqui foi para o exílio da Babilônia, ou na Babilônia, por causa da desobediência a Deus. Quebraram o contrato, quebraram a aliança, não observaram o que Deus havia falado, que Deus havia ali firmado com eles, e em função dessa desobediência, Jeremias, esse profeta tão impetuoso, foi levantado por Deus para dizer que o cativeiro era agora inevitável. A taça da paciência de Deus havia agora preenchida, ou já estava transbordando, e o povo seria levado então para o exílio. Jeremias, ele tem como contemporâneos os profetas Naum, Abacuque e Obadias. Naum, ele vai falar sobre o desfecho final da cidade de Nínive. Obadias vai profetizar contra os edomitas, aqueles que fizeram suas moradas lá em cima, entre as águias, nas rochas escarpadas, e Deus disse: eu vou derrubar vocês daí. E Abacuque é aquele que entrou em crise com Deus, quando viu o povo pecando, fazendo tudo que dava na telha, disse: o senhor não vai fazer nada, Deus? Cadê o senhor? Deus responde, quando Deus responde é aquilo que ele quer ouvir, porque Deus vai dizer para ele: olha, eu estou trazendo aí um exército poderoso, de Nabucodonosor, está vindo aí marchando pela face da terra, e os seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, os seus guerreiros são mais ferozes do que os animais selvagens. E ele entra em crise tremenda. E Jeremias, segundo os teólogos, Abacuque é uma forma uma forma pequena, uma miniatura do livro de Jeremias. E Jeremias também tem quase como seu contemporâneo o profeta Sofonias. Ele apareceu um pouquinho antes. Meus irmãos, Jeremias, assim como os outros profetas, um período marcado aí pelo profetismo em Israel, ele era uma pessoa não grata. Jeremias, ele era um profeta muito corajoso, ele enfrentou fortes oposições, inclusive ele foi jogado numa cisterna, passou ali 3 dias, você já imaginou um velhinho dentro de uma cisterna, 3 dias sem poder deitar, ou até mesmo se assentar direito, com os pés dentro de uma lama, 3 dias, eu não sei se você suportaria, não sei se eu suportaria, mas ele foi jogado ali em função das suas profecias, que foram extremamente contundentes acerca daquele povo. Hoje, profeta virou status, né, irmãos? O pessoal fala: fulano é profeta, o profeta chegou. Naquela época, o profeta não tinha esse status. Geralmente, o profeta tinha o seu fim aí extremamente desastroso. Geralmente, eles tinham a cabeça cortada, o pescoço cortado. Não é verdade? Diferente de hoje. Os profetas, eles não tinham ligação com o templo. Quem tinha ligação com o templo e com o povo eram os sacerdotes, que são os pastores da época. Os profetas se infiltravam no sistema, na estrutura religiosa, para denunciar o pecado da nação, os desvios doutrinários e conduzir o povo novamente a Deus, ou tentar fazer com que o povo fizesse o caminho de retorno, o caminho de volta. Jeremias, ele foi
o profeta que teve um período mais extenso aí de ministério. Ele profetizou aí um tempo acima de 60 anos ou até 70 anos, e ele falou para aquela nação que a situação deles era extremamente grave, era como uma gangrena a situação espiritual daquele pessoal, e que a Babilônia estava vindo para escravizar aquela nação. E aí a Babilônia chega. Quem era a Babilônia? A Babilônia, ela foi uma superpotência. Ela tinha um rei muito poderoso chamado Nabucodonosor. Esse rei, ele construiu uma cidade muito bonita ali na Mesopotâmia, a Babilônia, atual Iraque. O pessoal vê assim as fotos, aliás, vê as imagens do Iraque hoje. Acho que o Iraque é um país feio, né? Não é um país muito bonito, mas o Iraque é um país bonito, porque a gente está vendo só a parte feia. O Iraque, ele tem rios maravilhosos. Eu conversei com o pessoal que viaja aí o mundo e já viajou para ali, diz que muitas flores, tem muitos lugares bonitos. E naquela época, a Babilônia tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era o Jardim Suspenso. E tinha esse rei todo poderoso aí, chamado Nabucodonosor, levantado por Deus para dominar as nações, os povos. O próprio Deus é que diz: foi eu que levantei Nabucodonosor, dei a ele os homens, os animais e a terra. E eles chegaram em Judá para escravizar esse povo de Deus em função da sua desobediência. Nessa primeira leva desse povo de Deus, Daniel estava, os seus 3 amigos, né? E a Babilônia tinha uma forma, um método de escravizar, de dominação muito pesada, muito cruel. Geralmente, os soldados estupravam as mulheres, as moças, isso era chamado de faxina étnica, para que eles pudessem, ali de alguma forma, já infiltrar naquela nação a raça deles, e a fina flor da intelectualidade era levada para a Babilônia para dar aulas, né, de cultura. Os irmãos, não sei se perceberam, mas Daniel e seus 3 amigos, por exemplo, foram levados para a Babilônia para dar aula de cultura babilônica. Eles sabiam mais da Babilônia do que os próprios babilônios. Você quer ver? Abra aí Daniel capítulo 1, versículo, acho que 7, 8. É interessante que a gente leia esse texto também. Daniel, capítulo 1. E poucas pessoas sabem que Daniel e seus 3 amigos foram castrados. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Olha aí o versículo 3. As pessoas às vezes leem e não se dão conta dessa verdade. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência, instrução e com capacidade para servir no palácio do rei, e disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. Os jovens trazidos lá de Judá conhecem mais da Babilônia do que os babilônios, e eles estão ali junto com esse chefe dos eunucos. Então eles se tornaram eunucos também, para que ali os nobres da Babilônia não corressem nenhum risco com as suas filhas, né? Jovens bonitos, sem defeitos, todos ali gatões, maravilhosos. Então, para não correr o risco, eles castravam esses jovens. Já pensou, meus irmãos? Que sofrimento terrível. Talvez, se isso acontecesse com a gente, a primeira coisa que a gente ia fazer é dar um tiro no ouvido. Mas esse pessoal ficou ali firme, servindo ao Senhor e sendo a presença de Deus naquela terra. Impressionante. Mas, meus irmãos, nem tudo é céu de brigadeiro, né? Esse pessoal estava vivendo ali numa situação extremamente desconfortável. Os judeus ali estavam de alguma forma assim inquietos, porque eles estavam no meio de um povo estranho, costumes estranhos, cultura totalmente oposta a deles, uma língua que eles não gostavam, um idioma que eles não amavam, e isso tornava o cativeiro assim intolerável, insuportável.
E aí Jeremias manda essa carta aqui, do capítulo 29, para esse povo judeu, que estava de alguma forma desassossegado, para eles se aclimatarem naquela terra, porque eles demorariam ali, e a restauração seria certa, e a libertação viria, mas eles tinham que permanecer naquele lugar, conforme a vontade de Deus. E aí nós vamos perceber quais são as instruções que Deus vai dar a Jeremias, repassar para este povo. Primeiras instruções, vamos ler aí capítulo 29, versículos 4 e 5. Sua Bíblia está aberta? Então acompanhe comigo. Capítulo 29, versículo 4 e 5, o Senhor vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Olha só que coisa interessante, a instrução do Senhor aí revela, meus irmãos, que Ele deseja que o povo entenda que a nação judaica não está ali por uma questão circunstancial, histórica, obra do acaso, mas é um plano do Senhor. Por isso Deus vai dizer: acomodem-se na cidade, podem procurar aí um jeito de se aclimatarem, envolva com a cidade, se comprometa com o lugar, porque vocês não estão ali de forma circunstancial, de forma aleatória, de forma histórica, obra do acaso, coincidência, nada disso. Foi eu que deportei vocês para a Babilônia, foi o diabo não. Tem gente que às vezes é colocado por Deus em algumas Babilônias da vida, foi o diabo que me colocou. Foi Deus, irmão. Olha aí o versículo 4, deixa claro, o Senhor está dizendo aí, a todos que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem é que deportou, irmãos? Deus. Foi Deus que mandou para lá. Por quê? Projeto de Deus, foi iniciativa de Deus. E é Deus, meus irmãos, que designa a gente para determinados lugares. Você precisa entender isso, para que você encontre sentido na sua vida. Até estar aqui em Goiânia, por exemplo, talvez você fique perguntando: pastor, o que eu estou fazendo aqui nessa cidade? Tantos lugares para eu morar no mundo, N cidades, milhares de cidades, e eu vim parar justamente neste lugar. Foi Deus que te designou para cá. Por isso, se aclimate aqui, acomode aqui, porque é aqui que Deus quer que você fique por um determinado tempo. Tempo da sua, aí expressa vontade, do seu propósito. Então Deus queria que esse povo fosse a sua presença ali na Babilônia. Da mesma forma, Ele te designou para essa cidade ou para o lugar onde você está, porque tem um projeto de Deus com você. Você, conforme diz, você poderia estar em muitos lugares no mundo, mas Deus te colocou aqui em Goiânia, aqui que Deus te plantou, por um tempo que só Ele sabe. Portanto, Deus está falando com você nessa manhã. A sua estada aqui é uma iniciativa minha, é uma coisa do meu coração. Por isso, se acomode, porque foi aqui que eu te coloquei. E Deus faz isso na história, com aqueles que servem a Ele. Eu fico impressionado com um homem que mora no Brasil, aqui entre São Paulo e Campo. Está passando mal aqui uma senhora. Tem um médico aí? Talvez não é médico, talvez é oração. Ajude aí, irmãos. Vamos fazer uma oração, irmãos? Levanta. Estenda as mãos. Senhor Jesus querido, nós repreendemos todo o mal na vida dessa irmã agora. Toda enfermidade, toda doença, se é física ou espiritual, em nome de Jesus, seja repreendida agora, pelo poder do nome de Jesus. Sai todo o mal, em nome de Jesus. Queima agora, Senhor, todo o mal, e dá vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Aqui entre Campinas e São Paulo mora um grande teólogo chamado Gordon Shaw. Os irmãos sabem de quem que Gordon Shaw é filho? Ele é filho do dono da Spitfire, o homem que fabrica aviões de caças
para as Forças Armadas da Inglaterra. Gordon Shaw se converteu a Cristo e a primeira coisa que ele recebeu do seu pai após a sua conversão foi uma porta na cara: saia daqui. E desertou aquele filho. E ele veio para onde? Veio para o Brasil. Propósito de Deus. Porque dezenas de livros que você lê traduzidos aí do inglês para o português, tradução do Gordon Shaw. Inclusive o grande teólogo, o grande dicionário aí de etimologia, né, de morfologia, o dicionário internacional do Novo e do Antigo Testamento, ele que liderou toda aquela tradução. Coitado, depois de 30 anos no Brasil, Rodrigo, ele casado com uma brasileira, falou: vou visitar meus pais, milionários ou bilionários, vou visitar meus pais na Inglaterra. Chegou lá, levou outra porta na cara e disse: sai daqui, você não é meu filho mais. Ele está aqui, morando humildemente no Brasil há vários anos e traduzindo obras do inglês para o português. Irmãos, é Deus que dirige as nossas vidas, é Deus que dirige a sua vida. Deus colocou esse povo na Babilônia e disse: foi eu que deportei vocês, acomodem nessa cidade, se aclimatam aí, mistura no meio desse povo, aí, ame essa cidade. E é isso que Deus está falando com você nesta manhã, que está perguntando: o que eu vim fazer aqui? Foi Deus que te colocou aqui em Goiânia, porque tem um propósito de Deus na sua vida aqui, nessa cidade. Amém, meus irmãos? E aí qual que é a pergunta que você tem que fazer? Senhor, eu preciso ser uma bênção. Como que eu vou ser uma bênção nessa cidade? Esteja por inteiro aqui, ó. Não esteja pela metade não, meu irmão, porque estar pela metade é muito ruim. Estar pela metade no lugar não dá sentido à nossa permanência no lugar, não dá sentido à nossa vida, não dá sentido à nossa existência. Então esteja por inteiro, Deus está falando com esse povo. E é isso que Deus fala com você também, porque Ele tem um propósito com você, por onde Ele te conduzir. Amém, irmãos? Bom, outra coisa que Deus vai falar: ajude a construir a cidade. Olha o versículo 5 aí. O Senhor vai dizer: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Deus está dizendo: cuide da cidade de vocês. Pare de jogar papel no chão, viu, irmão? Você que gosta de andar de carro lá, pega o papel da balinha, joga na rua. Isso é falta de civilidade, falta de cuidado com a cidade. Concorda, irmãos? Meu carro é um lixo por dentro. De vez em quando eu limpo ele, pastor. Peço o rapaz para dar uma jogada fora. Mas não gosto de jogar nada na rua. Esse dia até o irmão ficou muito constrangido, bebeu uma aguinha e jogou na rua. Eu parei o carro e falei: pega lá. Ah, mas você não fazia isso comigo? Eu já fiz, desce, vai lá, pega o copinho que você jogou lá, a garrafinha, põe aqui dentro do carro, joga aqui dentro. Cuide da cidade que vocês moram, zelem dela, plantem pomares. E eu vejo aqui, meus irmãos, Deus trabalhando duas questões. Primeira, a estética, mandando esse povo cuidar da cidade, plantar árvores. Eu achei interessante, lendo a biografia da Cora Coralina, né, que o pai dela não permitiu que ela lesse, estudasse e aprendesse a ler. E ela ficou muitos anos sem poder ler. Depois ela casou com um moço e ela achou que ela poderia ler, aprender a ler, e o rapaz também não deixou. Ela começou a escrever algumas poesias, ele rasgou aquelas poesias, jogou fora: você não vai mexer com isso, você está achando que você é tal e coisa e tal. E ela parou de escrever as poesias e começou a plantar um jardim. O jardim ficou tão bonito, irmãos, que todas as cidades da cidade de Goiás iam lá para ver esse jardim. Porque quem tem poesia na alma, tem poesia até para plantar árvores, não é verdade? Até para plantar flores. Ficou tão interessante o jardim, que começou a ter um concurso de jardim naquela cidade. E quem ganhou o concurso? Cora Coralina. E o marido dela ficou indignado, falou que cortou todo o jardim dela. Ela disse que quando tinha 61 anos de idade, ela perdeu o esposo. Ela disse: quando ele morreu, eu comecei a viver. Começou a fazer até poesia, até com a morte. Eu comecei a viver. Meus irmãos, e tornou-se ali, Goiás Velho, um concurso de jardins. É isso que Deus está falando com você. A prefeitura não chegou na praça, vai lá e você e plante a árvore. Não fica esperando a prefeitura não, viu? Não varreu a porta da sua casa, da sua rua, varra você. Deus está falando: cuide do lugar que vocês estão, cuide da cidade. Esse é o lugar que vocês devem amar, que vocês devem zelar, porque é aí que vocês vão viver. Concorda, irmãos? Nós temos uma mensagem extremamente, às vezes, escatológico, e ficamos só na perspectiva do céu e deixamos de nos comprometer com o presente, com aqui e agora. Isso é ruim também.
essa mensagem totalmente escatológica, que nos leva ao descomprometimento com o agora, com o presente. Deus nos conduz para a realidade e nos chama para zelar da cidade. Outra razão aqui que eu encontro, meus irmãos, é que Deus queria refutar os falsos profetas, porque os falsos profetas ali estavam dizendo o que para o povo de Judá? Estavam dizendo, olha, o cativeiro de vocês é apenas um turismo, vocês vão passar por lá e vão voltar logo, é só um turismo, fique tranquilo, vocês não vão ficar lá muitos anos não. Metaforicamente, eles até poderiam dizer assim, plante alface, plante couve, né? Plante abobrinha, dá rápido, né, pastor Silvio? Deus usa o Jeremias e disse, plantem pomares, vocês vão demorar lá. Plantem árvores frutíferas. Irmão, você já tentou plantar no seu quintal uma árvore aí frutífera? Já? Demora, né, irmãos? O fruto demora. Deus está dizendo para esse povo assim, olha, podem começar a se aclimatar na cidade, a amar o lugar, porque o cativeiro vai demorar. Serão anos. Então não plantem legumes não, nem aí alface, essas coisas não. Plantem jabuticabeira, mangueira, pé de goiaba, plantem pomares, porque vocês ainda vão ficar lá comendo essas frutas. Deus, de alguma forma, queria desmascarar os falsos profetas que diziam que a coisa seria muito bem mais fácil. Qualquer semelhança, meus irmãos, com o nosso tempo, né, é mera coincidência. Quantos profetas estão dizendo aí para você, não, a fé cristã é tranquila, você não vai sofrer, você não vai padecer, você não vai passar luta, mas não é isso que a Bíblia diz, né? Quando o povo de Israel saiu ali do Egito, a primeira coisa que eles viram foi Faraó no encalço deles. Quando eles viram aquela poeira subindo e aquele exército vindo, falaram, meu Deus, e agora? Estamos todos destruídos. Moisés, lá no Egito, não tem cemitério para a gente ser sepultado, não. Você viu para a gente ser sepultado aqui? Por quê, irmãos? Porque quando a gente está lá no mundo, servindo o Faraó, de forma assim bem confortável, obedecendo a ele não vem no encalço não, mas tenta sair do Egito e vir ser livre na terra de Canaã, para você ver se o bicho não vem atrás para te pegar. Por isso que algumas pessoas não entendem, pastor, quando eu não era crente, eu não tinha tanto problema, mas você também estava servindo o Faraó lá na escravidão, fazendo tudo o que ele queria de forma confortável, era escravidão confortável. Você quis ser livre em Canaã, então o Faraó vai vir no seu encalço, ele vai vir te pegar, tentar te pegar, mas Deus vai sempre ter uma porta aberta para a sua vida, e Ele vai te dar vitória. Amém, meus irmãos? Deus vai dizer mais para esse povo. Deus quer que eles tenham raiz na cidade. Olha o versículo 6. Versículo 6. Casai com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Deus estava dizendo, gente, vocês estão aí. Portanto, enquanto estiverem aí, não vivam pela metade. Não vivam pela metade, viva por inteiro. Criem raízes neste lugar. Crie raízes aí. O pessoal às vezes me pergunta ali em Bela Vista, pastor, quando que o senhor vai sair de Bela Vista? Eu falo, não sei, irmãos, eu estou na mão do Senhor. Mas uma coisa eu sei, enquanto eu estiver aqui, eu quero estar por inteiro. Quando eu sair também, eu quero sair por inteiro. Mas enquanto eu estiver aqui, eu estou amando esse povo, amando a cidade, amando a cultura, se aclimatando com tudo, porque aqui é o lugar que Deus me colocou. Não viva pela metade, porque isso não dá sentido para a nossa existência, não dá sentido para a nossa vida. No livro do grande teólogo chamado Robert Lincoln, ele escreveu um livro muito interessante sobre missão urbana. Aliás, esse texto aqui é o texto clássico daqueles que gostam de falar sobre missão urbana. Um assunto muito interessante que eu estudei no seminário. E esse Robert Lincoln, ele é especialista em missão urbana e ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus e Cidade de Satanás. Não assustem não, que o tema
É porque quer dizer que a cidade, ela tem coisas de Deus, coisas do sagrado, mas tem coisas do maligno também. E ele vai dizer que o pastor tem que amar a cidade que ele está. Tem que amar a cidade que ele está. Por quê? Porque nós precisamos criar uma relação com a cidade. Você, como crente, tem que amar a sua cidade. Tem que criar uma relação com o lugar em que você está, onde Deus te colocou. Esses dias encontrei um pastor que estava pastoreando numa cidade em que ele não morava. Nessa cidade, ele tinha que viajar cerca de 60 quilômetros para aquele lugar. E eu falei, irmão, por que o senhor não muda para lá? E não precisa. Os advogados também moram aqui, trabalham lá. Eu falei, irmão, você não é advogado. Você não é um engenheiro, você é o pastor da cidade. Você tem que misturar com o povo do lugar. Lá em Bela Vista, por exemplo, eu estou aprendendo até a falar, né, o belavistense, né, o idioma deles. Eles falam, quando vou embora, eu falo assim, irmão, eu estou esguaritando. Eu falei, também estou. Já ouviu falar essa palavra, esguaritando? Quando está em dificuldade, eles falam assim, pastor, eu estou numa timiridade danada. Eu já estou entendendo, está em dificuldade. Então eu tenho que amar o lugar, amar o povo, ame a sua cidade, viu? Crie raízes, por quê? Porque isso vai dar sentido à sua permanência naquele lugar. É isso que Deus está falando com esse povo. Multipliquem-se aí, crie os vossos filhos aí, casem eles aí, misturam com esse povo. Porque isso vai dar sentido aí, porque foi eu que coloquei vocês. Vocês estão me entendendo, irmãos? Depois Deus vai dizer assim, que eles devem buscar a paz da cidade. Olha o versículo 7. Deus deseja que eles participem da paz da cidade. Diz assim, empenhai-vos pela paz da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a paz dela será a vossa paz. Interessante, meus irmãos, o termo paz aqui, no hebraico, o termo paz aqui é shalom, mas shalom, meus irmãos, não é paz do jeito que a gente entende, viu? Como nós geralmente pensamos. Pensamos em paz como ausência de conflitos, como ausência aí de problemas, mas shalom é muito mais do que paz. Shalom é uma cidade cheia de vida, shalom é um estado de alma, shalom é muito mais do que paz, é a ideia de plenitude. Quando um judeu fala para o outro shalom, ele está querendo dizer que a vida do outro seja plena, seja completa, que haja na sua vida alegria, que haja prosperidade em tudo, que haja bênção em tudo que ele for fazer. E Deus está dizendo para esse povo, olha, deseja a paz, a prosperidade, a alegria, a tranquilidade para esse lugar. Porque a paz da cidade será a vossa paz. Olha que mensagem linda para nós aqui nesta manhã. Deus deseja, meus irmãos, no bem-estar da cidade como um todo. E eu acho que essa palavra de Deus aqui, de alguma forma, afrontou os judeus. A gente quer paz para Jerusalém. Nós estamos distante da nossa terra, distante do nosso lugar, lá em que nascemos, e agora a gente tem que desejar paz para a Babilônia. Tem crente que chega no lugar amaldiçoando, né? Já viu que é pessoal assim, de batalha espiritual, já chega assim em Brasília, meu Deus, que lugar cheio de demônios e tal, né? Que é isso e coisa e tal, então já chega até amaldiçoando. A Babilônia tinha muito mais demônio do que Brasília, os lugares que você conhece, mais do que o Codó lá no Maranhão, viu? E Deus está falando assim, deseja paz para esse lugar, deseja paz para onde você mora, irmão, deseja prosperidade, êxito, bênção para o lugar onde você está. Isso, meus irmãos, é o anseio de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Já pensou? Um judeu ele desejando paz para a Babilônia? Prosperidade para a Babilônia? Dá para você imaginar? A igreja de Jesus, ela tem falhado muito por falta de consciência da sua missão. A igreja teve 2 erros graves na história. No período do nazismo, que ela apoiou Hitler, igreja cristã evangélica, apoiou Hitler dizendo que o Hitler era enviado de Deus. Só 2 pastores levantaram contra o regime nazista, o Martin Niemöller e o Dietrich Bonhoeffer. Só esses 2 homens. Dietrich Bonhoeffer, inclusive, tornou-se mártir do nazismo.
Ele tentou matar o Hitler umas 3 vezes, é bem verdade, mas ele não conseguiu, e o Hitler pegou ele e o matou. E os irmãos sabem o que o nazismo provocou no mundo, matando cerca de 6 milhões de judeus. Você quer ver outro erro grave, agora pertinho de nós no Brasil? O golpe de 64, que a gente chama de Revolução de 64, mas na verdade não foi revolução, foi o golpe de 64. Revolução parte do povo, parte do centro. E o golpe não partiu do povo, parte. Naquele livro do bispo Robson Cavalcante, O Cristão e a Política, ele fala sobre esse golpe de 64 e o erro grave que os crentes cometeram, os pastores cometeram. Porque quando surgiu a ideia do golpe, ele diz que os católicos ingressaram primeiro para apoiar aquele negócio, achando que era uma coisa de Deus. Uma coisa de Deus. E o Robson Cavalcante compara essa história a um trem com seus vagões. E ele disse que a igreja católica pulou no primeiro vagão e apoiou o golpe. Aí quando os evangélicos viram aquilo, os pastores falaram, vamos junto também, e pularam no segundo vagão. Mas quando eles começaram a ver, meus irmãos, os católicos começaram a ver ali o pessoal matando gente inocente, gente que não era nem levada para os tribunais, que não eram julgadas e eram mortas de forma injusta, os católicos pularam fora e os evangélicos pularam o primeiro vagão e vão ficar perto do poder. E apoiaram o golpe de 64. Alguns pastores se opuseram, foram mortos, perseguidos, pastores aí, principalmente da igreja presbiteriana. O que é isso, meus irmãos? Pessoas que não têm a consciência da sua missão e que não buscam para a sua cidade a paz, a felicidade, a plenitude. Deus está falando com esse povo aqui, e essa mensagem se estende a todos nós nessa manhã. Busque a paz da cidade, porque a paz da cidade será a vossa paz também. Amém, irmãos? E outra coisa, Deus vai dizer para esse povo, que eles devem orar pela cidade. Olha o versículo 7, eu orar para os babilônios, meu Deus do céu, eu sou crente, como é que eu vou orar para essa cidade? Eu vou amaldiçoar esse lugar aqui. E Deus fala assim, ore pela cidade, e orai ao Senhor em favor dela, interceda pelo lugar. Robert Lincoln mais uma vez diz, não orem apenas pelo seu bem-estar pessoal, mas ore pela saúde econômica da cidade, ore pela segurança da cidade, ore pela política da cidade. Irmão, você tem apresentado Goiânia? Você tem apresentado o estado que você mora? Você tem apresentado o Brasil diante dessa crise tão tremenda que nós estamos enfrentando? Você tem apresentado aí esse país a Deus? Você precisa se comprometer com isso. Deus está falando para esse povo que ore pela cidade. Os crentes precisam orar pelo lugar em que eles moram. Eles precisam se preocupar com as questões políticas. Não estou dizendo para ele ser partidário. Eu estou só dizendo que a gente precisa interagir dentro desse tecido social, dessa estrutura social. Estou falando de política como estrutura social e não de forma só partidária. E tem também pessoas chamadas de forma partidária que podem prestar grande contribuição à cidade. Não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado William Wilberforce. Ele era membro do parlamento inglês, cristão, convicto. E o William, ele era extremamente contundente com as suas posições. E ele confrontou terrivelmente o escravagismo que dominava aquela época. E ele lutou no parlamento inglês para que aquilo fosse derrubado, aqueles navios negreiros chegando e descendo, e os negros sendo vendidos em praças públicas como mercadoria barata. Ele ficou indignado, e como cristão ele se opôs àquilo, até que ele derrubou a escravatura. Como a Inglaterra dominava metade do mundo, o que o parlamento inglês teve que fazer? Os países que não abolirem a escravatura sofrerão um embargo nosso, como os Estados Unidos fez com Cuba, e com outros países do mundo, com a Coreia do Norte, o Irã. Aí o Brasil falou assim, o quê? A gente vai sofrer o embargo da Inglaterra, então a gente vai morrer de fome. A Áurea veio lá, né? É Áurea, né? Leáurea, né? Qual foi a mulher lá? Princesa Isabel, 1868, não é isso? Olha, irmãos, estou bom de história. Veio lá e sentou com o pessoal, vamos assinar e abolir a escravatura. Teve que abolir no mundo.
Sabe de onde partiu isso? Do coração de um cristão que estava preocupado com a sua cidade, com o seu país, com o mundo, e é isso que Deus está falando com você nesta manhã. Se preocupe com as questões da sua cidade, do lugar que você mora, onde você habita, e ore pela paz do lugar onde você está. Amém, irmãos? E mais, o Senhor vai dizer, cuidado agora com os falsos profetas. Olha o versículo 8. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Irmãos, sempre existiram os falsos profetas, viu? Sempre existiram os falsos profetas, pregando um falso evangelho. Esses dias eu estava lendo um livro do Timothy Keller, eu achei interessante. Ele disse assim: idolatria não é você adorar um Deus falso. Idolatria é também você adorar um Deus verdadeiro de forma falsa. Isso é muito interessante, e é verdade. E hoje, quando você vai se opor a algumas questões idolátricas aí no nosso arraial evangélico, você é rechaçado, você é considerado como radical. E aí a pessoa diz assim, como alguém disse assim para mim, pastor, o senhor não é humilde? Eu falei, sou, irmão. Eu sou humilde de coração, acho que sou humilde de coração, eu só não quero ser humilde de mente. Porque Jesus disse, aprender de mim que sou humilde de coração. O grande problema é que tem gente engolindo tudo, comendo tudo, porque é humilde de mente também. Seja humilde de coração, mas não seja humilde de mente. Não deixe os falsos profetas te enganar com falso evangelho, com falsa mensagem, com mentiras. Amém, irmãos? Tem 3 tipos de profecia. Os irmãos sabiam que a Bíblia fala sobre 3 tipos de profecia? Tem a profecia do diabo, pastor, está na Bíblia? Tá, irmão, tem um texto aqui na Bíblia sobre a profecia do diabo, extremamente enigmático, e acho que a nossa mente não consegue dimensionar como é que isso aconteceu. Mas aconteceu. Você quer ler comigo? Lá em 1 Reis, capítulo 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Versículo 20 a seguir. Todos encontraram. E o Senhor perguntou, quem enganará Acabe para que ataque e morra com Ramote de Gileade? E um respondia de um modo e o outro de outro. Então saiu um espírito e apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. E o Senhor lhe perguntou, de que modo? Ele respondeu, sairei, serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então o Senhor disse, tu o enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Agora, pois, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. O Senhor é quem declarou mal a respeito de ti. Irmãos, nossa mente não consegue dimensionar o que aconteceu aqui e aonde aconteceu, mas houve uma reunião e Deus falou assim, está na hora do Acabe morrer, fez besteira demais, muita bobagem, esse Acabe tem que morrer. Como é que eu vou enganar ele para ir para a guerra? O Micaías o profeta verdadeiro já tinha dito, não vai não que você vai morrer, rei. Mas ele não acreditava, ele falou assim, Micaías só profetiza coisa ruim para mim, isso não serve. Aí apareceu um espírito nessa reunião e disse assim, eu vou enganá-lo. Como? Deus disse, eu serei um espírito mentiroso no meio desse povo, e eu vou enganar o Acabe. Deus falou, beleza. E ele foi e disse, vai Acabe, vai que é tua, viu? A vitória está na sua mão, vai. E ele foi e não voltou. E foi embora mesmo, morreu. Profecia do diabo. Agora a Bíblia fala da profecia da carne. Tem profecia da carne, pastor? Tem gente que gosta muito de você, de mim, né, irmão? Passa a mão na nossa cabeça, pastor, você é uma benção, viu? E a gente gosta de elogio, né, irmãos? E como a gente gosta de elogios. Esses dias eu achei interessante, um rapaz estava comprando na nossa loja, ele comprou uns R$500 e tinha outro pacote assim perto, e ele não viu, pegou tudo e levou para casa. Eu nem precisei de ligar para o moço. Na outra semana, era um final de semana, na outra semana ele chegou lá na porta da loja e mandou entregar o pacote que ele havia pego. De forma distraída.
E eu falei, fala para ele descer, porque eu quero agradecer. Ele falou assim, não vou descer, porque eu não quero receber elogios por causa disso. Eu prefiro as críticas sinceras do que esse tipo de elogio. Isso aí é dever meu, minha obrigação. Achei interessante. Mas tem gente que gosta muito de nós, né, e fica passando a mão na nossa cabeça. Foi o que aconteceu com Davi. O Natan, ele foi o capelão do palácio ali do templo de Davi. Ele cuidou de Davi durante toda a sua vida, durante o início do seu reinado até o final. Foi ele que sepultou Davi. E nesse relacionamento ele acabou colocando um dos seus filhos no palácio, empregou seus filhos ali, ele estava muito bem na estrutura, um cabidão de emprego enorme, né, irmãos? Maravilhoso. Tudo que Davi falava, ele falou assim, Deus está contigo. E no meio desse negócio, um dia ele soltou uma profecia da carne. Olha aí, primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. A partir do versículo 1. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: Davi estabeleceu-se em seu palácio. Então disse ao profeta Natã: estou aqui morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor continua numa tenda. Natã respondeu a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Mas naquela mesma noite veio a palavra de Deus a Natã: vai dizer a meu servo Davi, assim diz o Senhor. Agora é Deus que está falando, não é você não, viu? Fica no seu lugar, seu Natã. Tu não me edificarás uma casa para que eu habite nela. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com gente que gosta muito de você, viu? Eu sempre digo, até para o irmão Cis, que é muito meu amigo, eu falo assim, meu Cis, antes de ser meu amigo, seja profeta na minha vida. Depois de ser profeta, eu preciso do amigo. Amém, irmãos? Depois eu preciso do amigo. Agora, a Bíblia fala da profecia de Deus também. Atos capítulo 21, versículo 10. Olha aí, eu falei sobre profecia do diabo, profecia da carne. E a profecia de Deus? Ela existe. Por isso você não deve duvidar de todas as mensagens. Você não pode jogar o bebê com a banheira, com a água tudo fora, né? De jeito nenhum. Tem as profecias de Deus. Atos capítulo 21, versículo 10. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judeia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz, assim diz os judeus, em Jerusalém amarrarão o homem a quem esse cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Aí Paulo falou, não, eu estou com medo, então eu não vou não, eu vou para outro lugar. Irmão, quando você ouvir uma profecia, Deus não está dizendo para você não ir, para você ficar parado, ou para você deixar de ir, viu? Às vezes é a proposta de Deus você ir. Tem gente que ouve uma profecia, então eu não vou não. Não é nada disso. O que é que Paulo vai dizer? Tem gente madura, decide assim como Paulo. Paulo disse, então, Paulo respondeu, que fazer chorando e entristecendo-me o coração? Porque estou pronto, não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse demover, desistimos e dissemos, faça-se a vontade do Senhor. E Paulo realmente ele foi preso, conforme a palavra de Deus, na boca do profeta Ágabo. Cuidado com os falsos profetas. Analise as profecias. Analise o que as pessoas estão pregando, estão falando. Adorar um Deus falso é idolatria? Mas adorar um Deus verdadeiro de forma falsa também é idolatria. Cuidado. Para a gente terminando, outra instrução é que Deus vai passar para esse povo o seguinte: eu estou além das fronteiras de Israel. Olha os versículos 12 e 13. Jeremias 29. Jeremias 29, 12 e 13. O que é que o Senhor vai dizer para esse povo? Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. 14 vai dizer, eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei
o vosso destino. Isso aqui é algo revolucionário para o judeu que estava ali no cativeiro da Babilônia. Por quê? Porque o povo judeu tinha, meus irmãos, uma fé institucionalizada. A fé deles estava arraigada no templo. Por isso, antes do exílio, eles não imaginavam que seriam levados para a Babilônia, porque eles diziam o seguinte: como que Deus vai destruir Judá? Isso aqui é o lugar do templo. Olha aqui, templo do Senhor, templo do Senhor. Você quer ler lá, Jeremias capítulo 7? Você tem uma ideia do que eles pensavam acerca aí desse relacionamento com Deus? Jeremias capítulo 7. Interessante que esta frase se repete em quase todo o livro de Jeremias, porque eles tinham esse imaginário. Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 1 vai dizer assim: esta é a palavra que veio Jeremias da parte do Senhor. Ponte à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, que passais por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se de fato endireitardes os vossos caminhos, as vossas ações, se realmente praticardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimis o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem seguides outros deuses para o vosso próprio mal, então vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde a antiguidade para sempre. Mas vós confiais em palavras falsas sem proveito. E esse povo achava que não poderiam ir para o exílio, porque ele dizia: o templo está aqui. Isso aqui é o lugar da habitação de Deus. É aqui que Deus fala com a gente. É aqui que Deus fala com o seu povo. E Jeremias vai dizer: nada disso. Vocês estão aí dizendo templo do Senhor, templo do Senhor. Olha, vocês lembram lá de Siló, aquele lugar que o pessoal fazia romaria? Eu destruí aquele lugar. Vocês lembram de Betel, que o pessoal ia para lá a pé também fazendo romaria, adorando a mim? Destruí também aquele lugar. Templo meu não é nada para mim não. Eu não habito em templo de mãos humanas, feito por mãos humanas. Eu vou levar vocês para o exílio se vocês não se endireitarem na minha presença. Portanto, meus irmãos, quando Deus fala para esse povo aqui: olha, vocês vão me buscar e vocês me encontrarão. Invoca o meu nome que vocês me acharem. Isso aqui é algo revolucionário, porque a ideia que eles tinham de Deus, meus irmãos, é muito tacanha, muito pequena, muito míope. Eles achavam que Deus só estava no templo, que Deus só estava em Jerusalém. E eles agora vão aprender que Deus está além das fronteiras, que Deus está além dos lugares considerados sagrados, que Deus é maior do que o templo, que Deus é maior do que a igreja, que Deus é maior do que a cidade que eles estavam, que é Jerusalém. Deus é o Senhor da terra. Lá em Jerusalém, lá na Babilônia, eles não quiseram nem cantar, né? Salmo 137, quando os nativos disseram: canta para a gente aí. Eles penduraram até as harpas no salgueiro. Falaram: não dá para cantar mais, a gente não tem razão para cantar, e a gente não está em Jerusalém, a gente não está no templo. O que a gente vai cantar aqui em terra estranha? A gente não está no lugar certo para adorar. E Deus está dizendo aqui para esse povo na Babilônia: me invoca, me busca, que eu vou responder a vocês e vocês me encontrarão. Tem gente na igreja que imagina que Deus só pode abençoar ele quando ele estiver aqui e o pastor colocando a mão na cabeça dele. O certo é que você deve estar em todos os cultos, todas as reuniões, mas você não é abençoado só porque você vem aqui e o pastor coloca a mão na sua cabeça. Você é abençoado, abençoada 24 horas por dia, porque Deus está além desse templo, dessa obra aqui de alvenaria. Deus é o Deus presente em nossa vida, todo o tempo, toda hora. Amém, meus irmãos? Tem muito crente que tem também uma fé institucionalizada. E ele até imagina que Jesus está aqui para apresentar a catedral da família para os pecadores. Não, meus irmãos, nós aqui estamos aqui, a catedral da família, para apresentar Jesus para os pecadores. É diferente. Está certo? Por isso, nome bonito, igreja maravilhosa, mas Deus está além disso aqui, ó. Deus está além desse lugar. Deus quer estar com você 24 horas por dia e pronto para falar com você a qualquer hora, a qualquer momento. Amém, meus irmãos? Meu tempo acabou. Deus abençoe os irmãos e que o Espírito de Deus fale melhor aos vossos corações. Vamos nos colocar de pé. Então, enquanto a promessa não se cumpre,
Faça isso que o Senhor está falando no seu coração, a sua vida. Quando Jesus não voltar, ame a cidade, ame o lugar, se comprometa com as questões sociais do lugar que você vive, ore pela saúde econômica deste lugar, do nosso país, do nosso estado. Ah, como eu amo Hudson Taylor, aquele homem que chegou na Índia e ficou indignado com um ritual chamado Suti, onde a mulher era enterrada viva ao lado do esposo, ou queimada viva ao lado do esposo morto. Essa cultura podia continuar, né, pastor? Não acho que não dá certo mais não, né? Mas era assim, na Índia. É brincadeira, irmãos. A esposa era sepultada viva, era queimada viva junto com o esposo morto. Ah, quando o Hudson Taylor viu aquilo, ficou indignado e começou a se opor àquele ritual. Foi nos ingleses que dominavam ali e disse: não pode acontecer. E os ingleses disseram: rapaz, não mexe com isso. Isso é uma questão cultural, deixa esse povo. Ele falou: não. Ah, mas você vai ser preso, você vai ser julgado e preso pela corte inglesa. Mas havia, meus irmãos, lá um acordo entre a corte inglesa e a Dinamarca, onde os dinamarqueses não eram julgados e presos. O Hudson Taylor foi lá, abriu mão da sua cidadania inglesa e tornou-se cidadão dinamarquês. Disse: agora eu posso lutar contra esse costume. E confrontou terrivelmente aquele costume, aquele ritual, até que aquilo foi extirpado da Índia. Aleluia! Aleluia! Que coisa tremenda! Deus está chamando você para uma responsabilidade social. Deus está chamando você para uma responsabilidade de cidadania. É isso que Deus está fazendo com você nesta manhã, te convidando para esse compromisso com o lugar, com a cidade, com a rua, com a vizinhança, com a política como estrutura social e como partidária, se você for chamado por Deus também. Deus está nos chamando para esse compromisso. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer ao Senhor nesta manhã. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que foi ministrada e que ela possa fazer efeito no nosso coração, transformar nossas vidas, redirecionar nossos caminhos, meu Pai querido, nossas, ó Deus, concepções de fé, e que o Senhor possa, meu Pai amado, trazer cada vez mais luz e que nós possamos cada vez mais refletir nessas verdades para que vivamos, ó Deus, representando o Senhor aqui no lugar que vivemos. É assim que oramos, é assim que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.